Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje a gente vai falar um pouco sobre endividamento, sobre planejamento financeiro, sobre como cuidar das suas finanças, sair da dívida ou, se você não tem dívida, fazer o investimento certo para que o seu dinheiro renda mais. E para isso a gente convidou o Carlos Castro, que é CEO da Super Rico, que é um portal que conecta planejadores financeiros com pessoas físicas e pessoas jurídicas. O Carlos tem uma história legal, é corredor de maratona, de ultramaratona, correu mais de 80 maratonas e 9 maratonas ele correu e ele falou que fracassou. Em 2 ele não chegou. Pô, o cara chegou em 7 ultramaratonas. Para fazer isso, o cara tem que ser bem disciplinado e ele vai dar muita dica para vocês aí, falando do que fazer para não se endividar, cuidar do dinheiro, aonde aplicar em 2026, que vai ser um ano difícil, e falar um pouco da vida dele também, que é bem legal. Bem-vindos ao Papo.com. E aí, Carlos, como é que você está? Tudo bem. Tudo bem? A saúde está boa? Está correndo? Sim. Maratonas? Continua na minha meta. Continua na sua meta. Sua meta é para maratona próximo ano, vai? Sim, dessa outra maratona que você comentou, eu tenho a meta de fazer 10. 10. Então, eu já fui 9 vezes. 9, só falta uma. Completei 7. Falhei 2. Então, ainda tenho mais 3 anos pela frente. Para completar a ultra, que é quantos quilômetros? 90 quilômetros. 90 quilômetros. Você vai correr 90 quilômetros. Chamada Conrads, que fica lá na África do Sul. Então, o que vale não é ir. O que vale é completar. Entendi. Por isso que a minha meta, eu coloquei 10, então já são 9 anos. 9 anos. Comecei em 2014. Mas você não pode fazer 2 maratonas e contar com uma outra? Os desafios são diferentes. Bem diferentes. E, Carlos, diz uma coisa, a gente estava falando aqui, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do brasileiro hoje, do endividamento do brasileiro. O brasileiro está altamente endividado, ou em cartão, ou o que seja. Queria que você falasse um pouquinho, como é que você está analisando hoje? É verdade que 8 entre 10 brasileiros hoje têm algum tipo de dívida? Historicamente, a média, né, tem sido 6 a cada 10 brasileiros com dívidas. Então, tem dívida boa, dívida ruim, mas 6 a cada 10. Quando a gente olha ali antes da pandemia, estava mais ou menos em torno disso. Veio a pandemia, as pessoas não puderam consumir, e no pós-pandemia houve uma explosão do consumo, por isso que a inflação subiu, e isso fez com que o brasileiro se endividasse ainda mais. E desde então, esse número ele tem ficado entre 7 a 8 brasileiros com dívidas de cada 10. Então, entre o pré-pandemia e o pós-pandemia, de fato, houve uma mudança no comportamento do brasileiro, que eu costumo até dizer que a gente está vivendo um burnout financeiro. Porque quando a economia abriu, as pessoas começaram a consumir. Até para, de certa forma, poder compensar o período que ela não pôde gastar. Porque na pandemia, os gastos foram mais de bens duráveis, né? E com a abertura, houve essa mudança no comportamento do brasileiro. Então, a gente saiu de de um problema de saúde mental, né, de um burnout que a gente viveu durante a pandemia, para uma situação hoje que ela é realmente perigosa. E, também, junto com tudo isso, tem também a evolução tecnológica, o que é boa. O Pix, ele bancarizou muita gente, deu acesso ao mercado financeiro para muitos brasileiros. Só que qual que é a armadilha? Quando a gente não tem, vou dizer assim, educação financeira, conhecimento. Essa invisibilidade do dinheiro faz com que a gente gaste sem perceber. Essa questão que você falou da invisibilidade é muito... acho que é crítica, né? Porque antigamente a gente andava com dinheiro no bolso, né? Então você ia lá, pagava, ia almoçar, tirava o dinheiro do bolso. Havia uma troca física. Você tinha a sensação de que você estava efetivamente gastando. Hoje não, né? Hoje você aperta um botão e o produto chega. E daqui a 30 dias vai chegar a conta. Não é isso? Isso não é um risco grande quando se fala em educação, em hábito de consumo? Dizer, o iFood, né? Aquela coisa assim, estou com fome. Chegou. Só que aquele chegou, foi R$40, foi R$30. Né? O que você tem? Você tem essa invisibilidade do dinheiro associada à disponibilidade de crédito. E o crédito ele é importante para a economia. Se você faz um recorte do mercado financeiro,
O maior mercado é o mercado de crédito. Isso é importante para o desenvolvimento econômico. Agora, qual que é o problema disso? É o mau uso desse crédito. Então, você junta a invisibilidade do dinheiro, que você faz um Pix facilmente. Só que você, muito provavelmente, está usando um dinheiro que não é seu, como uma extensão de renda, o cheque especial, que já está lá, né, como um complemento, né, do seu saldo bancário, ou os cartões de crédito. Quando a gente olha os cartões de crédito, a média hoje é de 3 cartões de crédito por brasileiro. 3 hoje. 3 cartões de crédito. É muito alto. E o Pix vai virar também parcelado, né? Ou já virou, nem sei. Está em discussão, mas sim, o Pix parcelado ele já até existe, porque os bancos se anteciparam e começaram a cobrar, né, taxa de juros, que não tenha um padrão. E aí, o que o Banco Central está fazendo, já que os bancos se anteciparam no Pix parcelado, é padronizar essa taxa de juros. Porque essa taxa de juros do Pix parcelado, ela não é uma taxa tão baixa como as taxas de juros, né, do crédito no Brasil. Por que o brasileiro não se preocupa? Vou pagar parcelado? Quanto vou pagar de juros? Né? A gente não faz essa pergunta. Né? Porque você falou, você estava comentando outro dia. Uma pessoa que tem uma dívida de R$1.000, é isso? No cartão, essa dívida se multiplica por 6 em um ano, é isso? Ela vai para R$6.000. 12 meses depois, se a pessoa entra ali no rotativo, ela vai para R$6.000. Então, R$1.000 viram R$6.000 em 12 meses. O crédito mais barato no Brasil, que é o consignado, esses mesmos R$1.000, eles vão se transformar em algo em torno de R$1.500. Tem uma diferença grande, né? Você compara ao Mas é importante, quer dizer, o crédito consignado, 1.000 vira 1.500, e o cartão de crédito, a dívida no cartão, 1.000 vira 6.000, é isso? E o cheque especial? Também o cheque especial, ele de R$1.000 vai virar 2.500. Estou colocando números redondos só para ter uma ideia. Para a gente ter uma ideia. O cartão é o vilão, é o pior de toda a dívida. Quer dizer, se você está endividado com o cartão, saia do cartão, é isso? O Banco Central até vem tentando, né, colocando regras para que as pessoas não entrem no rotativo. Porque o banco é obrigado a parcelar a fatura do cartão. O banco até faz isso. Quando você olha a sua fatura, você já tem a opção de parcelamento. Então, isso é uma regra do Banco Central. Mas aqui taxa de juros? É uma taxa de juros que se aproxima da taxa de juros do cheque especial. Ou seja, melhor do que o rotativo. Melhor do que o rotativo, sem sombra de dúvida. E as pessoas não olham para isso quando vem a fatura? Na grande maioria, não. Não olham. Não olham. Não olham, e se a gente avalia como está a queda de juros no cartão de crédito, em função da pessoa poder parcelar, ainda a gente continua, né, com cerca de entre 360% a 400% de juros ao ano, na média. Tá? 360% a 400% de juros ao ano no cartão de crédito. Quando a expectativa do Banco Central era que esses juros ele ficasse em torno de 150%, que é o juro do cheque especial. Então, cara, você está me dizendo, o que mata o brasileiro hoje em termos de equilíbrio financeiro é o cartão, é o descontrole do cartão, é isso? 3 cartões de crédito. 3 cartões por pessoa, por CPF. E usando para financiar o consumo. O que significa isso? Eu vou no supermercado, pago no cartão de crédito, depois eu vou pagando o mínimo da fatura. Aqui, meu mínimo, ali já tem juro embutido. E já tem juro embutido. Ali é aquela situação dos 1.000 virar 6.000. Isso, 12 meses. E depois, em 24, vai virar... Aí é exponencial. Aí você não sai da dívida. Aí você vai para o superendividamento. Então o maior problema no uso do crédito no Brasil é esse crédito que financia o consumo. E aí, Carlos, eu queria te perguntar uma coisa. Muita gente fala assim, não, eu tenho os 3 cartões, eu vou parcelar em 10. Uhum. Tá? Só que o parcelamento em 10 também é uma enganação. Porque se você vai parcelando 10 tudo, essa conta vai também exponencialmente vai consumindo o seu... O que você recomenda em parcelar? O que você deve parcelar? O que você não deve parcelar na conta? Sei lá, você acabou de dar o supermercado. É bom eu parcelar ou não? Eu até comecei o nosso bate-papo aqui falando que em finanças pessoais, a resposta que
frequentemente eu dou é que tudo depende. Uhum. Parece que você está querendo se esquivar. Não é. Eu estou falando do cartão como um vilão. Mas o cartão de crédito, ele não necessariamente é vilão. Ele pode ser mocinho. Se bem usado, ele pode ser um excelente instrumento de planejamento financeiro. Porque imagina o seguinte, se você concentra todos os seus gastos no cartão de crédito, aquele controle que você tem que fazer de entradas e saídas, você já tem tudo discriminado ali. E mais, você pode usar um crédito, você não precisa necessariamente usar o seu dinheiro durante 30 dias. E além disso, você pode acumular pontos, milhas, cashbacks. O risco é, se você usou aquele crédito, que você não paga juros nenhum, se você quitar a fatura no mês seguinte, o risco é você não pagar a fatura, que é o que acaba acontecendo, que é um equívoco na maneira como o brasileiro usa. Então, se você vai parcelar a conta, não tem problema, você pode parcelar. Desde que você pague integralmente. Desde que você pague integralmente. O que acaba acontecendo é que a gente faz conta de cabeça. Costuma dizer que isso é um orçamento mental. E o orçamento mental não funciona. E tem uma pitada emocional ali. Você fala, dá para pagar? Não dá, né? No orçamento mental, as parcelas sempre cabem no bolso. E aí, quando você se debruça para olhar as entradas e saídas, né, que a gente chama de fluxo de caixa, no orçamento é a meta que a gente vai colocar em cima desse fluxo de caixa. Aí você vai ver o descontrole. E, invariavelmente, o saldo ele está ficando negativo. Só que você não percebe porque está usando ali o cheque especial ou está usando o cartão de crédito. Então, as pessoas elas estão usando o dinheiro que não é dela. Consequentemente, elas estão vivendo também uma vida que não é dela. Ou seja, com esses 3 cartões, ele tem que ter uma visão do total quanto ele está gastando por mês. Não é isso? Tem 1.000 aqui, 1.000 ali, 1.000 ali. Então, tem uma fatura de R$3.000 a pagar no final, no período de 30 dias. É isso. Quer dizer, se ele se descontrolar, ele não consegue sair. A pessoa, ela, quando olha para o cartão de crédito, qual a pergunta que ela faz? Qual é o limite? Então, ela usa o cartão de crédito como uma extensão da renda, ela usa o cartão de crédito como uma renda extra. É isso que está no inconsciente da grande maioria dos brasileiros. A pergunta deveria ser, não o limite do cartão, o meu limite, né? Na física, né? Quanto eu posso gastar usando aquele cartão. Não quanto que o cartão me permite gastar. Esse é o erro. Se a pessoa ganha R$1.000, ela tem 3 cartões, no exemplo que você trouxe aqui, de R$1.000 em cada cartão, ela considera que ela tem R$4.000 no mês. Na hora de pagar, ela vai ver que ela usou 3.000 de crédito, ela tem de fato R$1.000. Por isso que a conta acaba não fechando. Então também é importante você saber o seu limite aqui, até onde eu posso ir e ter a somatória desses cartões. Né? Porque outro dia eu estava até numa feira dessas, tá? Uhum. E o rapaz come pastel para feira, que é bom, né? Aí é uma coisa gostosa. A gente vai para feira não poder. E o cara tirou uns 4 cartões até paga isso. Não, isso não passou. Paga isso não passou. Ele ia tirando o cartão, né? E se vê que era uma pessoa que ia no quarto cartão passou. Você não acha que deveria ter um controle por CPF de limite de cartões que uma pessoa deveria ter? É a pergunta difícil. Não é difícil, mas aí a gente tem que olhar, né, qual que é o nosso papel aqui em relação à vida financeira das pessoas. Uhum. Eu comecei falando que o crédito ele é importante. O cartão de crédito ele pode ser um instrumento importante de planejamento financeiro. Aí a gente, em função, né, da maneira como as pessoas usam, a gente tolher a liberdade dela de escolha, eu não julgo que seja a melhor forma. Mesmo eu, como planejador financeiro, eu não costumo falar para as pessoas o que elas devem fazer. Nós, planejadores financeiros, o que a gente faz é recomendar. Eu falo, Tamer, você tem esse cenário. Você tem 3 cartões, você poderia consolidar isso num único cartão e usar o cartão dessa maneira. Agora, se você usar 3 cartões, quais são as consequências disso? Caso você não tenha o controle. Se você usar um cartão, qual é a consequência disso? Ou, de repente, se você deixar de usar cartão e usar um cartão pré-pago, já que, inevitavelmente, a gente precisa de um cartão de crédito, porque tem coisas que a gente consome só no cartão de crédito, como streaming e tal, só que você tem que, para se educar, né, lidar melhor com o seu comportamento, com as suas emoções, né, ao gastar, de repente, um cartão pré-pago é um meio, em que você já colocou o seu dinheiro ali.
Então, é uma fase de transição para você buscar sair da dívida. Mas veja, o que a gente faz aqui é recomendar, dar os caminhos para que a pessoa possa fazer escolhas. E vamos falar um pouquinho assim, a gente já falou um pouco do cartão. Então, primeira recomendação, pagar o cartão na integralidade e não fazer o rotativo, né? Entrando no rotativo, evita o rotativo, faz o parcelamento no cartão. Ou uma alternativa é pegar uma dívida mais barata e pagar o cartão também, parceiro. Veja esse exemplo. R$6.000 a cada 1.000 no cartão. Crédito consignado. Fala um pouquinho desse E-consignado, crédito do trabalhador. R$1.500 a cada 1.000. Então, o que você pode fazer? Se você deve 1.000 no cartão de crédito, pega 1.000 no consignado, paga, você trocou uma dívida que iria para 6.000, agora para uma dívida que vai para 1.500. Que é pagável. Você conseguiu reduzir, né, o valor da parcela que está comprometendo a sua renda. E aí, você acha que o brasileiro tem medo de negociar? De fazer? Porque às vezes você diz, não tenho receio de chegar lá e renegociar minha dívida. Tem esse comportamento? Dinheiro ainda para o brasileiro é tabu. Claro, estou falando de gerações, né? Você vem da geração Boomer, a geração X, a geração Y. A geração Y já começa a lidar com dinheiro de uma maneira diferente. Quando você vai para as pessoas que são realmente nativas digitais, estou falando de Open Finance, de Pix, é outra maneira de lidar com o dinheiro. Agora, de certa maneira, exatamente porque temos uma cultura aí hiperinflacionária em que isso nos colocou para o consumo de curto prazo, somos ainda curto prazistas. Geracionalmente, isso vai mudar ao longo dos próximos anos. Mas esse curto prazismo e esse tabu de não falar de dinheiro em casa faz com que a gente tenha vergonha de falar que tem dívida. A gente não admite que tem dívida. A gente tem, por exemplo, a lei do superendividamento. O que diz a lei do superendividamento? Que é uma lei de 3 anos, praticamente. Que você pode chegar na instituição financeira, negociar o alongamento da sua dívida, desde que você mostre para a instituição financeira que a sua renda, naquilo que é voltado para a sua subsistência, né, não pode ser comprometida no pagamento da dívida, e a diferença do que você tem de renda, essa sim você pode negociar. E aí o que o banco tem que fazer? Ele tem que encaixar o valor que você deve no que você tem de disponível que não comprometa a sua subsistência. Como que faz esse encaixe? Alongando a dívida. Sabe aquela coisa de devo, não nego? É isso que a lei... É a falência da pessoa física nos Estados Unidos. É a falência da pessoa física. Você vai falar, não posso pagar, não consigo pagar, só tem que mostrar isso. Você tem que mostrar, mas veja, para você mostrar isso, você precisa ter o controle, você precisa ter o orçamento. Estamos no mês aqui, final de ano, e sempre tem aqueles feirões. Nesses feirões... negociação de dívida. A instituição já negocia isso com mais de 1.000 instituições financeiras. O que é essa negociação? Desconto que chega a 90%, estava olhando essa semana, 95% dos juros, porque a instituição quer receber. Sim. Então, veja eu receber. Não vou receber R$6.000 dos 1.000 que você ficou devendo no cartão, então vou negociar para... Você vai me pagar os 1.000 e mais 300, 400 reais. Ou seja, essa época do ano é bom, nós estamos no final do ano, para o pessoal ficar atento nos feirões que estão acontecendo. Então, feirões online, né? E aí é só entrar ali e falar. Eu costumo dizer, use os feirões agora e use a lei do superendividamento. Porque trocar dívidas do cheque especial para o crédito do trabalhador, por exemplo que eu dei, para a maioria se torna inviável por uma razão muito simples. A pessoa tinha dívida no cartão de crédito, foi lá, pegou dívida no cheque especial, pegou um crédito direto no banco, já tinha um consignado, pegou mais um consignado, né, com a garantia do FGTS. Então, ela já tem todas as dívidas que você possa imaginar. Então, você fala assim, é melhor trocar uma dívida por outra? O brasileiro, infelizmente, ainda não aprendeu a fazer essa consolidação. Então, como ele já está endividado em várias frentes, em várias linhas de crédito, como que ele começa a resolver isso? Lei do superendividamento e aproveitar os feirões. Como é que ele feirões. faz? Ele chega no banco e fala, sou super endividado, não posso pagar, está aqui a minha situação, é isso? Como é que na prática isso acontece? Na prática, você vai até a instituição e existe o direito, tá? Como você já tem isso tudo em lei, a lei te dá esse resguardo. O banco vai exigir uma série de documentações, uma série de comprovações, e você, através da lei, você negocia com o banco. O que eu costumo recomendar? Faz isso com um advogado.
Porque, como se trata de uma coisa jurídica, que é um direito que a gente tem, você tem os advogados especialistas na lei de superendividamento que vai te ajudar junto à instituição. Isso vale para qualquer pessoa física. A pessoa que deve pouco ou muito, ele pode... Porque você tem que comprovar que você é superendividado. E como é que você comprova? Você precisa admitir. E aí vem esse desafio do brasileiro, né, que a gente comentou, que o brasileiro esconde, não quer falar de dívida. Mas tem que dar esse passo, que é reconhecer. Cara, isso é uma coisa engraçada. A gente, inclusive, dos feirões eu conheço bem de perto, porque nós aqui trabalhávamos para a Boa Vista Serviços e nós queremos essa coisa do feirão. E um dos feirões que a gente fez foi dentro de uma comunidade carente, tá? Grande, na cidade de São Paulo. Não foi um sucesso. Por quê? Porque as pessoas não desciam para renegociar a dívida. Porque se o Carlos descesse para renegociar a dívida, todo mundo na comunidade ia assim, o Carlos está endividado. Tá vendo? Então está em dívida, né? E quando a gente percebeu isso com essa ação, e depois fizemos os feirões fora. Aí quando você fazia em regiões neutras, era um sucesso, as pessoas iam e renegociavam de fato, como você falou, conseguia até 90%, 93% de desconto, né? Então é uma verdade. Agora, na comunidade, eu não quero me expor perante a minha comunidade, é engraçado isso. E uma das causas grandes de inadimplência era o empréstimo do cartão. É o cara que o vizinho precisava comprar lá uma geladeira e ele fala, não, usa o meu cartão, que é outro erro, né? De emprestar para a família. De emprestar, e aí o cara não paga e a dívida fica para você. E não tem o que fazer, né? Então o empréstimo do cartão era uma coisa quase que cultural que mostrava um status, né? Poxa, eu tenho crédito. De certa forma, isso ainda continua. As famílias acabam fazendo isso. Hoje tem uma vantagem quando você vai fazer essas renegociações, né, os leilões, porque é digital. O fato de ser digital hoje te deixa mais reservado, te expõe menos. Então isso também facilita. Então a gente já falou aqui, quer dizer, o que gera problemas aqui, cartão, essa coisa toda. Vamos falar um pouco de investimentos. Quer dizer, 2026, a pessoa está recebendo 13º, está recebendo a bolada, né? Entra um dinheiro bom, dessas vezes recebe bônus, ou seja, como é que você está vendo 2026 para investimentos do ponto de vista de um pouco as coisas mais tradicionais e as coisas mais arriscadas? Bem, em 2026 a gente tem um cenário de volatilidade, por ser um ano de eleições, mas uma tendência, assim, da Selic, que está alta hoje, né, 15% ao ano, ela, no primeiro trimestre, começar um ciclo de queda. Porém, deve chegar ao final do ano ainda em 2 dígitos, que é alto. Isso é fato. Mas quando a gente fala de investimento, dado o cenário econômico, o que é importante? É a gente não trabalhar o lado oportunístico. Qual ação que está subindo? Qual é o produto da vez? Produto é a última coisa que a gente discute num planejamento de médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, você tem que definir quais são os seus objetivos. O de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A partir da definição dos seus objetivos, aí a gente costuma dizer que é preciso fazer uma carteira de investimentos que respeite o seu perfil. Conservador, moderado, arrojado, agressivo. E essa carteira de investimentos, ela vai definir as classes de ativos, renda fixa, renda variável, multimercado, alternativos. E aí, em função dessas classes de ativos, numa última etapa, é que você vai escolher. Para compor a renda fixa, eu tenho Tesouro Selic, eu tenho fundos de investimento em renda fixa. E, normalmente, Tamer, os produtos, eles respondem por 30% do resultado, da sua rentabilidade. A carteira responde por 70% do resultado. Então, não é necessariamente o produto, mas é o conceito de carteira. Enquanto você monta esse conceito de carteira, qualquer que seja o ciclo econômico, seja um ciclo expansionista, tendencialmente, a gente começa a ter um ciclo expansionista com a queda dos juros no ano que vem. Você pode dizer se a intensidade dessa expansão é alta ou baixa, porque, como eu falei, o juro ainda continua alto. Mas, para você sair do oportunístico e, de fato, trabalhar com oportunidade, o que
torna a sua estratégia resiliente ao investir é você montar uma boa carteira. Você montou uma boa carteira, um percentual de renda fixa, renda variável, de acordo com o seu perfil e seu horizonte de tempo no uso desse dinheiro, é o que vai te deixar tranquilo. Porque uma carteira que você monta descorrelacionada, ou com uma correlação adequada, você vai ver os produtos de investimentos ali, os ativos, ficando uns positivos, outros negativos, e está tudo bem. Porque se ficar tudo positivo, significa que a carteira não está bem estruturada. Se ficar, obviamente, tudo negativo, mostra que a carteira está descompensada. E a gente, normalmente, ao investir, a gente vai olhar no produto. Se o produto está dando negativo, a gente quer que todos os produtos estejam positivos. Então, aqui a gente não tem o conceito de carteira. A consequência disso é que, ao longo do tempo, de fato, a gente vai... Se você ficar correndo atrás do produto, você vai perder. Aí, esse mês o produto está por lá, vou para lá. A tendência é que você ganhe menos. Né? E outra coisa que eu costumo dizer para as pessoas, a gente acaba usando, ao investir, como referência, que é uma característica do Brasil, que é o tal do CDI. Quanto que o meu investimento está rendendo acima do CDI? É padrão, né? Todo mundo fala isso. E não faz sentido. Faz sentido. A gente tem que usar, que é o benchmark, que para nós, quando a gente monta a estratégia de carteira, tem que ser a inflação, tem que ser o IPCA. E ainda temos dúvidas em relação ao IPCA, porque o IPCA nacional não reflete necessariamente o IPCA da família. Mas já é o primeiro passo. Eu tenho indicador nacional, vamos olhar o IPCA, pelo menos, e comparar. E isso é o juro real, que hoje está mais de 10%. Então, ao investir, para você preservar o poder de compra no médio e longo prazo, você tem que trabalhar como referência o IPCA. Mas você vê para o ano que vem o quê? Um ano de queda de juros, provavelmente, né? Então, tem que ter esse olhar, né? Renda variável, também você acha que é um cenário Brasil pode ser um cenário positivo ainda para a Bolsa? Perceba que a Bolsa, nesse momento, ela está tendo seus picos, né? Já passou de 160 mil pontos nessa semana. Então, mas como eu falei, aí você tem vários movimentos que podem acontecer. Num cenário de juro baixo, não vou dizer juro baixo, deixa eu corrigir aqui, juro em queda, a tendência é que a Bolsa comece a subir. Se a gente atingir um pico aqui de 160 mil, há uma expectativa que a Bolsa passe de 170 mil. Mas isso é expectativa. E para a pessoa que quer investir, assim, você está falando de mercado brasileiro, né? Mas também, hoje é possível você investir em qualquer país do mundo, né? Globalmente, né? O brasileiro já está olhando para investir em Bolsa da China, Índia, Estados Unidos. É uma opção interessante na composição da carteira do investidor? A gente fica muito alocado em Brasil. Uhum. Por mais que você monte uma carteira e faça a descorrelação, ainda assim, você tem mercados como o mercado americano, mercado europeu, mas vamos falar do mercado americano, que é muito mais desenvolvido. A gente tinha dificuldade de investir no exterior, falando para o brasileiro como um todo, em função do acesso. Você precisava ter 250 mil, 500 mil dólares para poder começar a investir fora, abrir uma conta fora. Hoje, isso já está mais democrático. Porque colocar 500 mil dólares, sendo que a parte do exterior na sua carteira deve compor ali algo em torno de 5 a 10%, então não você vai pegar todos os recursos e colocar lá, você vai colocar 5 a 10% da sua carteira no internacional. Você tem visto esse movimento? Com a democratização, com o acesso que a gente tem, até de empresas que estão nos Estados Unidos hoje para facilitar a alocação do brasileiro no exterior, isso começa a ampliar. Ainda assim, poucos, comparativamente, investem no exterior. Mas já é um movimento que vem crescendo nos últimos anos. E deixa eu mudar, a gente já falou um pouco de investimento, eu queria falar um pouco também da questão de composição de risco familiar. Tá? Uhum. É muito comum o brasileiro comprar um carro, né, e financiar, fazer o seguro do carro, mas ele não faz um seguro de saúde, ele não faz o seguro da casa, né? Uhum. Que às vezes o patrimônio da casa é bem maior do que o patrimônio do veículo. Como é que o brasileiro lida hoje com essa questão de proteção do patrimônio? Eu
eu sempre digo, né, a gente tem o SUS que funciona muito bem, do ponto de vista de saúde, né, acho que é um exemplo do mundo, tá? Só que tem as suas limitações. E uma internação, uma questão de saúde pode quebrar uma família, né? Eu queria, como é que você avalia isso? Como é que o brasileiro olha e fala, não vou precisar fazer o seguro, não vou precisar disso, estou jogando dinheiro fora. É uma verdade ou é uma ilusão? Ou até previdência privada? Né? Vem evoluir. A gente falou de investimentos, mas antes de investir, a gente precisa montar uma estratégia de resiliência financeira. Se eu não tiver uma estratégia de resiliência financeira, eu não saio investindo pensando em capitalização. E do que é composta essa resiliência financeira? No curto prazo, você tem que ter uma reserva de liquidez, pode chamar de colchão de segurança, reserva de emergência. É o dinheirinho. É aquele dinheiro que você tem que estar. Você não tem que priorizar a rentabilidade, mas a disponibilidade. Quando eu precisar, eu tenho que usar. Numa emergência. Quantos por cento? A conta que a gente costuma fazer de 3 a 6 vezes os gastos mensais. Porque, do contrário, se você não tem essa reserva, o que acaba acontecendo? Você vai usar como reserva o dinheiro que nasceu, que é o crédito, do cheque especial e do cartão de crédito. Então, isso já é parte da estratégia de segurança. Você está construindo patrimônio, você tem que proteger esse patrimônio. Porque risco, a gente não planeja. A gente mitiga. A gente não quer que o risco aconteça. Mas se o risco acontecer, você pode ter uma perda patrimonial muito, muito grande. E ao proteger o seu patrimônio, você está pagando, sim, um prêmio, que é uma fração, né, da eventualidade do risco acontecer. Então, isso é estratégia de resiliência para preservar o seu patrimônio. E o risco, você não protege só o risco a danos materiais. Você também tem que proteger o seu risco de vida. E aqui eu não estou nem falando do evento morte, porque o brasileiro associa seguro só à morte, mas estou falando da vida. Capacidade produtiva, de trabalhar. Se você sofre um acidente, tem uma incapacidade temporária de trabalhar, você vai deixar de ter renda e pode ser que, a depender do custo e do tempo que você vai ficar sem poder ter a vida produtiva, aquela reserva é insuficiente. E aí lá se vai também, né? O caso outro dia do nosso funcionário colaborador aqui teve uma ruptura de ligamento cruzado na freada do ônibus. O ônibus freou muito bruscamente, ele estava desequilibrado, rompeu ele 3, 4 meses parado. Como faz? Você vê como é que e essas coisas acontecem dentro do ônibus, né? Não é? Estava praticando, estava fazendo a ultramaratona na África, né? Então, o que você falou? É imprevisto mesmo, né? E a gente não está muito acostumado a olhar para esse seguro que nos protege em vida, porque vai me possibilitar ter uma renda temporária, né? Não só um advento, que é o advento morte. Agora, quando eu penso em legado, aí sim, dentro do meu ciclo de vida, eu também tenho que facilitar que esse patrimônio ele seja distribuído para os meus herdeiros de uma maneira que eu possa planejar isso, para que eu possa, numa situação realmente difícil para a família ter uma perda, manter a harmonia da família, porque a gente sabe, né, que o dinheiro ele pode desorganizar a felicidade daquela família em função da perda. Quando você fala em proteção, você falou em seguro de trabalho, seguro, que tipo de seguro residencial? Como é que você protege o teu patrimônio, tanto o tangível quanto o intangível? Seguro a dano é o que a gente mais tem familiaridade, por causa do carro, até celular a gente faz seguro hoje. Estou aprendendo a fazer seguro de carro mesmo, de casa, né? Mas também. Você concorda? Você segura o celular, que custa R$3.000, e não segura a casa que custa R$500.000. Não faz sentido, né? Sim. Se você perdeu o celular, tudo bem, é um prejuízo, lógico. Mas se pegar fogo, outro dia teve uma explosão. Recente aqui em São Paulo. Foi recente em São Paulo, destruiu a casa de toda uma região. As pessoas não têm como você refazer a sua vida. Né? E o seguro te ajuda a proteger isso. Então a gente separa seguro danos e seguro de vida. E seguro de vida é seguro incapacidade temporária, como a gente falou, ou incapacidade permanente, mas também seguro de morte, né? Caso você venha a falecer. Porque, de certa forma, você está protegendo a renda. As condições que, no caso de falecimento, os seus herdeiros vão poder manter enquanto se reorganiza financeiramente. E seguro
que proteja a sua renda em vida é fundamental, porque... Carlos, outro dia, eu estava falando que é caro você, quando a pessoa falece, abrir o processo, né, de inventário, é uma coisa que não é barato, né? É um percentual do valor que você tem, né? Isso. Aí, falando de legado, você pode trabalhar com seguro e também com previdência privada, porque essa transmissão tem um custo. Você vai pagar, para deixar o seu patrimônio para os herdeiros, vai pagar imposto, que é o ITCMD, vai pagar advogado para fazer o processo de inventário e os custos cartoriais. Isso pode, em São Paulo, ficar ali em torno de 15% do seu patrimônio. Então, você imagina, para facilitar a conta aqui, você tem R$1 milhão para deixar para os seus herdeiros, os seus herdeiros poderem acessar esse R$1 milhão em São Paulo, pagar R$150 mil. E, na prática, os herdeiros não têm essa liquidez. Como é que faz? Aí vem as questões. Vou pegar um empréstimo no banco, porque senão eu tenho R$1 milhão, mas não tenho. Eu herdei R$1 milhão, mas não herdei porque eu preciso de 150 mil para liberar. Aí os bancos até te dão uma linha de crédito, mas os juros é muito alto. Então, o que a gente recomenda? Se você tem um seguro, você já consegue, né, deixar para o seu herdeiro. Mas é caro esse seguro, Carlos? Porque as pessoas... É muito caro fazer o seguro. Não, não é caro. Porque a gente tem duas modalidades de seguro. A gente, quando fala do ramo vida, a gente tem um seguro, que é o seguro que a gente aluga capital. O que é alugar capital? Eu pago uma fração, que não é caro, vou pagando, se acontecer o evento, eu estou coberto. Só que esse seguro que eu alugo capital, normalmente eu consigo pagar ele até os 65, 70 anos. Depois eu fico descoberto. O seguro que é mais caro é aquele que você compra o capital. Eu já compro o valor segurado. Ao alugar o capital, eu alugo 500 mil, que é a minha proteção. Eu vou pagar, para números genéricos aqui, só para dar uma ordem de grandeza para proporção. Eu vou pagar R$100 por mês. Se eu resolver comprar esse capital, significa eu estar protegido a vida inteira. Então, eu pago por 20 anos, aí eu vou pagar mais, vou pagar R$500 por mês, só que aquele valor protegido, os 500 mil, depois de 20 anos eu pago mais e estou com o capital protegido. Se eu alugo o capital, eu estou pagando R$100, é o valor mais baixo, mas chegou aos 60, 70 anos, eu já não tenho mais aquela proteção. Você perde aquele dinheiro que você pagou. Exato. Então, um é o que a gente chama de vida inteira, que é o whole life, você compra o capital. O outro é o term life. Então, tem todas essas opções. O que eu costumo recomendar para as pessoas? Se ela tem patrimônio, está construindo bem o seu patrimônio, ela pode fazer um seguro, que é um seguro por tempo determinado, que é o term life, que é mais barato, porque, em tese, se ela deixar depois de não ter mais essa proteção, ela tem liquidez que vai vir do próprio patrimônio que ela acumulou. Agora, se a maioria que não consegue acumular um patrimônio suficiente para fazer frente a essa longevidade, vai viver 90, 95 anos, aí ter um seguro que você compra o capital é importante. Isso tudo vocês orientam as pessoas, porque não é uma coisa que... Isso é mais complicado de fazer, né? Você tem que ter uma orientação de um planejador, alguma coisa assim, né? Um amigo, alguém que possa ter um advogado. Perceba, né, também, como é importante trabalhar as proteções. E as pessoas... E aí, por cultura, no passado, se vendia muito seguro para bater meta, infelizmente. Para bater meta, compra um seguro aqui, ali e tal. Mas não, o seguro ele é um mecanismo bem completo. E eu te dei algumas alternativas aqui, mas hoje o profissional, que é o corretor de seguro, mas principalmente o planejador, que olha de uma forma holística e estratégica, ele vai ajudar a dimensionar o que é mais adequado para você. E, Carlos, por que as pessoas são resistentes à previdência privada? Eu vejo assim, muitas empresas oferecem até a previdência privada com colaboração, né? Sim. A empresa, sei lá, dá 100 e o colaborador dá 100. E o colaborador fala assim, não, eu não quero. Por que o brasileiro é tão resistente a planejar uma aposentadoria? Você acha que não vai chegar, não preciso, eu vou me fazer? O que você vê aí no dia a dia? É falta de conhecimento. Né? Acho que tem uma questão de consciência, por um lado, e aqueles que adquirem uma consciência ao investir, tem ainda o problema do passado em que o produto de previdência era um produto ruim. Porque ao investir, você tem que pagar a taxa de carregamento da entrada, rendia menos, e ao resgatar, taxa de carregamento da saída.
e o uso inadequado da Previdência. Porque a Previdência ela é um produto de eficiência fiscal, ou seja, está voltada para o longo prazo. Se você deixa na Previdência por mais de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto de renda, dependendo da tabela que você escolhe. Qual é o erro das pessoas lá atrás? Além do produto não ser muito bom, as pessoas colocavam dinheiro, como somos curto-prazistas, inclusive a investir, 18 meses depois eu ia lá e resgatava. E aí, ao resgatar, eu pago um imposto que é um imposto muito alto. E havia um erro. Existe um modelo, por exemplo, de PGBL e VGBL. No PGBL, se eu coloco R$100 e resgato em 18 meses, eu vou pagar de imposto R$35. Então, eu vou retirar R$65. Esse foi o maior equívoco, porque usava-se o PGBL de forma errada. Então, teve toda uma combinação que fez com que a previdência privada fosse demonizada. Hoje em dia, o produto de previdência é completamente diferente. Completamente diferente. E as taxas que as instituições cobram acessível hoje? Se você pega um fundo multimercado, que você paga uma taxa de 2% ao ano, e um fundo de previdência multimercado da mesma gestora, pagando os mesmos 2% ao ano, em 20 anos, seu dinheiro na previdência vai render 40% mais que o seu dinheiro no investimento do mesmo fundo multimercado. Mesma instituição. Mesmo gestor. Por que disso? Porque, por exemplo, no fundo multimercado você paga um imposto antecipadamente, que é o Come Cotas. Uhum. Na Previdência você não tem o Come Cotas. E ao resgatar, você vai pagar 10% de imposto de renda contra o mínimo que é 15%. Nesse exemplo que eu estou dando de comparação entre fundos multimercados. Então mudou muito, né, o mercado previdenciário. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, a gente deu uma passada, a questão do comportamento do brasileiro, depois eu queria falar um pouco da Super Rico, tá? O brasileiro gosta de consumir, né? A gente é um povo, eu estou muito ligado ao modelo americano, né? Consumo e crédito, né? Como controlar o desejo de consumir? Tem N exemplos, né, que a gente vê, muito com o jogador de futebol, né, que ganha o primeiro dinheiro. Uhum. Tem até um episódio que eu estava vendo outro dia de um jogador que chegou com uma Porsche nova e foi mostrar para outro jogador do time, né? Ele falou: você volta para cá, quando você tiver esse carro aqui, eu não quero te ver pintado, né? E o cara ficou bravo com o moleque lá, né? Ele vendeu o terno, ele falou, depois ele voltou e falou: você primeiro tem que comprar a casa do seu pai, ou reformar a casa lá da sua mãe, depois você pensa nisso. Como gerir essa ansiedade pelo ter, pela satisfação pessoal? A gente tem que guardar um dinheirinho para o pecado? Como é que você lida com isso? Como é que você vê isso? Temos uma questão cultural, que isso está se dissipando e melhorando no tempo nessas questões intergeracionais que eu comentei. Isso vem lá na época de inflação, imagina. A gente hoje está discutindo uma inflação ano de 5%, a menos agora, 4,5% ao ano, contra 55% na década de 1980 ao mês. Então, a única maneira de a gente preservar o nosso poder de compra era consumindo, porque no mesmo dia o preço mudava 3 vezes. Então, eu não conseguia manter o meu poder de compra se não fosse fazendo estoque em casa. A gente continua fazendo isso até hoje. Já se passaram aí 30 anos de estabilização econômica com o franco real. Então, temos um desafio, sim, cultural. Porque quando você pega, por exemplo, famílias que viveram momentos de escassez, fugidas da guerra, a forma de lidar com o dinheiro é diferente. Estou dizendo que tem certo ou errado, acho que tem colocando os dois extremos. O nosso modelo cultural nos fez ser mais consumista. O europeu, em função de questões bélicas, guerras, já tem um outro tipo de planejamento ao lidar com o dinheiro. Então, quais são os nossos desafios aqui? Como que a gente lida com o consumo? Primeiro, parte dessa conscientização, que a gente precisa fazer um planejamento. A pergunta que a gente tem que aprender a responder também, e aí eu costumo dizer que a gente tem 2 datas importantes na nossa vida: quando a gente nasce e quando a gente descobre o porquê. Quando a gente vai descobrir o porquê, qual é o meu objetivo de vida, estatisticamente, lá na Super Rico, está em torno de 40 anos. Que eu começo a ter uma visão do que eu quero na vida.
né? Carreira, filhos, família, independência financeira. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu estou começando minha vida produtiva, eu tendo a ter mesmo. Meu foco é mais no ter. Eu quero ter aquele carro, quero comprar casa, quero fazer isso. Quando você chegar ali em torno dos 35, 40 anos, a sua visão de vida começa a mudar. É aqui que você lida melhor com o dinheiro. Você começa a entrar numa estabilização profissional, o seu horizonte de tempo, quando se fala de independência financeira, ele já está ali de maneira que você consegue enxergar. 20 anos à frente, você já consegue enxergar. Então, hoje eu não exijo do jogador de futebol que tem ali 20 anos... não compre a Porsche. É roteiro, né? Olhando aqui no Brasil, eu falo, como é que eu vou falar para você? Né? Não tenha se você nunca teve. Então, se você pode ter, tenha. Porque é natural no nosso ciclo de vida, né, que primeiro a gente quer ter para depois ser. E o ser, ele vem realmente com a experiência. Estou falando isso em termos de recorte da cultura brasileira. Com 35, 40 anos, você consegue se planejar 20 anos à frente? Sim, você realmente consegue. Então, é achar essa equação. Agora, duro é o cara com 40 anos querendo ter ainda, né? E querendo estourar o orçamento. Aí esse ainda não chegou, né, a responder a segunda pergunta que eu coloquei aqui, né? Que é para que você vê o mundo. Você falou que são duas datas importantes. Quando você nasce e quando você se descobre no que você quer ter. Se você não descobrir o seu porquê, ainda você vai ficar muito mais no ter do que no ser. E só para a gente encerrar a conversa, super rico, como é que vocês estão lá? O que vocês estão fazendo? O que tem de novidade? Explica um pouquinho para a gente. A gente nasceu em 2014 como um blog de educação financeira e evoluímos. Trouxemos um modelo americano chamado aqui, uma empresa chamada Ameriprise, e montamos uma plataforma, que é análoga a uma plataforma do Uber, por exemplo, que eu conecto, no caso, nossos planejadores que a gente forma, já formamos mais de 3 mil planejadores, conectamos com pessoas, diretamente através de empresas. E aqui a gente tem mais de 100 mil pessoas conectadas na plataforma. E nessa plataforma a gente provê o quê? Serviços de planejamento financeiro, de consultoria de investimentos, produtos financeiros. E o nosso objetivo, independentemente da renda, é fazer com que o brasileiro viva bem a vida toda. Porque a gente sabe, quando a gente olha o PIB e o crescimento econômico, a participação da família na poupança nacional contribui para o crescimento do PIB. Então essa é a nossa tese. E planejamento financeiro, tudo que a gente discutiu aqui, precisa ser algo realmente democrático. Precisa se transformar em um estilo de vida. A gente precisa fazer com que as finanças seja parte dos cuidados que eu tenho que ter. A gente fala muito mais em saúde financeira. E como eu tenho que cuidar da minha saúde física, saúde mental, eu também preciso cuidar da saúde financeira. Esse é o objetivo da Super Rico. Mas não é para rico, não. Porque nós somos ricos não pelo que temos, mas pelo que não precisamos ter. Então, o conceito de riqueza da Super Rico, e aí a provocação super rico, é porque ser rico não é ter mais, é precisar de menos. Nesse sentido, todos nós podemos ser super ricos. Ou ser mais também, né? Você pode ser mais sem ter mais, né? Não necessariamente você buscar esse equilíbrio. E como é que funciona? Ele entra, ele é uma consultoria, tem esse serviço de seguro, eu quero uma consultoria para mim. Eu acerto também, eu entro na plataforma, eu me cadastro, como é que funciona? Você entra na plataforma, você se cadastra na plataforma, você tem acesso a conteúdos, porque a gente percebeu também que o brasileiro, primeiro, por causa do tabu a lidar com dinheiro, ele quer conhecer um pouco sobre finanças. Então, antes de falar com o planejador, ele entra na plataforma a gente disponibiliza um raio-x, que já é um relatório completo, já é um planejamento financeiro digital. Você entra, faz o seu raio-x. Sem custo. Custo de R$ 9,90. Você faz o raio-x por R$ 9,90, você já tem o planejamento, já tem o planejador disponível ali. E aí você tem a orientação do que você precisa entender através de vários cursos. E aí você tem o planejador. Agora estou preparado para falar com o planejador. Aí o planejador vai pegar aquele seu raio-x e aí vai fazer todo esse planejamento. Ele vai identificar como é melhor você investir, quando que usa a previdência, como você protege o seu patrimônio, como você lida com o seu orçamento fluxo de caixa. Da plataforma digital já tem o Open Finance, já facilita para você a tomada de decisão, vai ter 3 cartões de crédito ou não, como você sai da dívida. E aí, como é que você remunera o planejador? É um FII fixo? Ou ele ganha a comissão do que ele está oferecendo? O
Para o cliente já tem todos os serviços tabelados, o valor né, que está lá, e o planejador ganha um percentual desse valor. Entendi. E hoje o endereço é superrico.com.br, como é que é? Correto. Então, estamos colocando aqui. Carlos, eu queria agradecer você. Tem mais alguma dica aqui para 2026 para a gente ficar super rico? Ou tem alguma coisa que você queria falar para a gente ainda? Um ponto? Para 2026, ele começou agora. Né? Então, começo de ano, a gente sabe que tem as contas para pagar, que acumula IPTU, IPVA. Então, a gente precisa acabar com essa coisa da resolução do ano novo. A gente precisa ter as motivações e elas precisam começar agora. O que eu sugiro para as pessoas? Responda essa pergunta, né? Qual que é a segunda data mais importante da sua vida? Quer descobrir o porquê? Quais são os seus objetivos? Use essas motivações para te impulsionar. A motivação é uma faísca. Ela vai e volta. Por isso que as resoluções de ano novo, elas não funcionam. Porque a gente vai lá, vou começar a academia, dura 1 mês, 2 meses, a gente desiste. Use a motivação para te impulsionar. Agora, o que vai gerar a transformação é a disciplina. Fazer o planejamento financeiro é ter disciplina. E disciplina é fazer o que precisa ser feito. Não tem fórmula mágica. Não tem atalho. Todo dia é o primeiro dia do ano novo. Né? Quer dizer, você tem que viver, né, como se todo dia fosse o 1º de janeiro. Carlos, eu queria super agradecer. A gente está deixando o contato aqui do Super Rico. A conversa foi ótima, tem muita coisa para a gente falar. Vou te convidar para outros programas e agradecer a você que esteve com a gente. E comenta aqui se você tem problemas com planejamento financeiro, se você está endividado, se você quer tirar uma dúvida, manda o seu comentário para a gente aqui, que a gente vai encaminhar para o pessoal do Super Rico. A gente se compromete, né, Carlos, a estar respondendo a todos os comentários. E se você gostou do conteúdo, dá o joinha, compartilha com seus amigos. E a gente se vê na próxima oportunidade. Até lá, gente. Obrigado. Obrigado, Carlos.